Olá, irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Estava um tempo sem gravar vídeos, né? Então agora nós vamos começar de novo, né? E continuar com esta obra da parte de Deus em transmitir a palavra de Deus conforme ela é, conforme estão as Escrituras. Como você já sabe, esse canal é voltado para falar das Escrituras, da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre a Páscoa do Senhor, a verdadeira Páscoa do Senhor. Por que verdadeira Páscoa? Porque hoje nós vivemos em um tempo em que se mistura muito a questão do mercantilismo, né? Que se envolve a questão material, financeira, envolto, né, como uma máscara, como se fosse uma Páscoa, mas na verdade não é. Né? Então isso desvirtua muitas vezes o entendimento do que realmente é Páscoa. Por isso que eu quis fazer esse vídeo, gravar esse vídeo, para falar sobre a verdadeira Páscoa, sobre a origem da Páscoa, de onde surgiu a Páscoa e por que é que Deus, né, ele instituiu a Páscoa para o povo de Israel e que abarca também para a igreja. Nós vamos entender isso agora. Então eu gostaria de ler com você, se você tem a sua Bíblia em casa, ou no seu iPhone, no seu iPad, no seu celular, ou no próprio computador. Êxodo capítulo 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer fareis, a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, antes do crepúsculo do dia, você já percebe que ele teria que ser sacrificado, antes do pôr do sol. E ele já teria que ser preparado já 4 dias antes, no 10º dia, para que no 14º dia ele pudesse ser sacrificado. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que eu comer. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura ou gordura. E nada dele deixareis até amanhã, ou seja, o povo não podia guardar nada. Se sobrasse era para queimar. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Nós estamos falando aqui da instituição da Páscoa do Senhor, que ocorreu a primeira vez. Lembrando que esta vai ocorrer antes da passagem do anjo de Deus, da última praga, que é a morte dos primogênitos dos egípcios. E eu passarei pela terra do Egito, versículo 12 do capítulo 12, esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, Deus disse, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória,
Ou seja, vocês vão ter que se lembrar desse dia. E vocês irão celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou seja, teria que ser passado de filho para filho. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento, ou seja, era pão sem fermento, das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, porque a festa da Páscoa era 7 dias. Porque desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Eu iria ler só até o 14, mas vamos ler o 16 também. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Irmãos, então assim, meus queridos, eu fiz leitura aqui desse texto para tomar como base, para que nós venhamos entender, para que vocês entendam aonde se iniciou, aonde teve origem verdadeiramente a Páscoa do Senhor. Mas nós precisamos voltar, guarda esse texto, nós precisamos voltar um pouco mais atrás, bastante tempo atrás, quase 400 anos atrás, quando Deus, ele chamou Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, a palavra vai falar sobre a chamada de Abraão. E lá no capítulo 12 de Gênesis, e lá no capítulo 3, e verso 15 de Gênesis, vai falar de uma profecia que Deus fez para Adão e Eva, não só para Adão e Eva, mas como para toda a humanidade, porque Adão e Eva pecaram. Eles caíram da graça, caíram da intimidade que eles tinham com Deus, porque Deus, ele descia no jardim. Antes da virada do dia, ou seja, antes do crepúsculo, do pôr do sol, Deus, ele descia. Entre 5:30 e 6 horas do dia, Deus descia. Conversava com Adão e Eva. Talvez, com certeza, Deus descia antes também, porque havia uma intimidade com a sua criação. Adão foi feito puro, sem mácula. Mas a Bíblia vai dizer que o espírito de Satanás entrou na serpente. O demônio entrou na serpente. E ela enganou a Eva e fez com que Eva viesse comer do fruto, que não era uma maçã, porque a Bíblia não diz isso, mas do fruto proibido. Do fruto que não se poderia comer, porque Deus deu uma ordem para que eles obedecessem. Era como se fosse uma prova, E passando por aquela prova, com certeza o homem viveria eternamente, porque esse era o desejo de Deus, em que o homem vivesse eternamente, em que a morte não reinasse. Mas o homem, quando eu falo homem, eu falo ambos os gêneros, homem e mulher, eles pecaram contra Deus. Tanto Eva, que comeu a fruta e deu sua esposa, e Adão, que comeu. E a Bíblia diz que Deus, então, ele olha no capítulo 3, no verso 15 de Gênesis, Deus vai falar assim. Podemos contextualizar, falando da verdadeira Páscoa do Senhor, essa origem, já mostrando aqui a origem da Páscoa nesse capítulo 3, verso 15. Porque Deus diz assim: farei que haja inimizade entre você, falando da serpente, e a mulher, e entre a sua descendência, a descendência da serpente, e os descendentes dela, da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça, ou seja, aquele nascido de mulher esmagaria a cabeça, pisaria sobre a cabeça da serpente. E você e a sua descendência lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, aqui eu fiz algumas anotações, uma expressão clara e profética da palavra de Deus, inserindo em nosso entendimento que Deus enviaria o único e verdadeiro Cordeiro Pascal, descendente de mulher, que seria e foi gerado pelo Espírito de Deus. O nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, o Yehoshua, porque Yehoshua é Josué, que tem o mesmo significado.
Em Gênesis 12:1, nós vamos ver a chamada de Deus para Abraão. A Bíblia diz que Abraão ele sai de Ur dos Caldeus quando tinha 75 anos de idade. E Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Abençoarei em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus disse para Abraão que ele faria uma grande nação. E Abraão ele saiu da sua terra, porque era a terra de deuses estranhos, ou seja, deuses de barro, deuses de pedra, deuses de ferro, de prata, de bronze. Todo tipo de deuses existia ali. Deuses que não podiam falar, ouvir ou andar, porque ele era um artífice, assim como o pai, né? Provavelmente o pai ensinava a Abraão. E Abraão, então, ele decide ouvir a voz de Deus. Aliás, ele ouve a voz de Deus e decide atender ao chamado de Deus. E ele vai em direção à terra que Deus lhe mostraria, que Deus lhe daria por descendência, por herança. Não somente para ele, mas para toda, muito mais ainda para a sua descendência. E Abraão foi. E Abraão saiu com a sua esposa e com seu sobrinho Ló, com a sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. E a história vai dizer, na narrativa bíblica, que Abraão tinha aproximadamente 99 anos de idade, quando ele teve o seu filho da promessa de Deus, que foi Isaque. Porém, antes disso, Abraão cometeu um deslize, porque ele ouviu o que a sua esposa disse para ele, que ela estava sendo impedida por Deus de ter filhos. Então ela disse: não, toma minha serva Agar. E Abraão tomou a serva dela, né? E eles tiveram a relação e tiveram um filho por nome de Ismael. Mas não era o filho da promessa, não era o filho da escrava. Então Deus permitiu que Sara pudesse gerar um filho. E ela ficou grávida de Isaque. Isaque era o filho da promessa. Isaque, depois de adulto, ele teve um relacionamento com Rebeca. E a Bíblia diz que dessa união eles tiveram 2 meninos. Rebeca e Isaque tiveram 2 meninos. Um saiu primeiro, que eles eram gêmeos. O primeiro se chamava Esaú, que era todo peludo e vermelho, né? E o outro se chamava Jacó. E o nome Jacó, ele já traz um significado, que significa usurpador ou trapaceiro, uma palavra sinônimo, podemos dizer, enganador. Jacó enganou seu irmão, porque era algo que passava de geração em geração, era a bênção do pai para o filho. E Isaque, ele foi abençoar o seu irmão Esaú, mas ouvindo Rebeca que o seu irmão Esaú ia ser abençoado porque ele era caçador e Isaque e Jacó, ele habitava em tendas, Jacó então, a mandado da sua mãe, preparou um guisado e levou para o seu pai, Isaque. E ele cobriu suas mãos, seus braços, com peles de cabra ou de cabrito ali, como diz a narrativa, e ele passou a mão, Isaque, nos braços e diz: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. E ele então recebeu a bênção do seu pai Isaque. E quando Esaú, ele soube disso, porque na verdade Jacó fez um guisado para o seu irmão, porque ele estava com fome antes disso acontecer. E ele disse assim, Jacó para o seu irmão: me dê essa tua primogenitura. E então Esaú disse: para que me serve isso mesmo? Ele infelizmente errou, e errou feio. Pisou e pisou feio na maionese, porque ele desdenhou a bênção de Deus sobre a sua geração, sobre a sua descendência. E a bênção passou para o próximo, passou para o seu irmão, que já nasceu agarrado no seu calcanhar. E então Jacó, com medo do seu irmão, porque o seu irmão descobriu, né, o ato enganoso, o seu irmão disse: enquanto meu pai vive, não lhe vou fazer nada, mas depois que meu pai descer à sepultura, vou matar Jacó. E a mãe Rebeca, ouvindo isso, mandou Jacó descer até Padan-Arã, aonde estava o seu irmão, que era Labão. E então, chegando lá, Jacó se afeiçoou por Raquel.
E ele conversando com Labão, ele disse que iria trabalhar para ter Raquel. Mas Labão disse, você vai ter que trabalhar por ela. 7 anos. 7 anos foi o tempo que ele trabalhou para ter Raquel. Quando chegou o tempo, Labão, muito esperto, olhou e viu que Deus era com a vida de Jacó. E ele disse, não, aqui a gente não tem o costume de casar a mais nova primeiro. Primeiro nós casamos a mais velha. E então ele teve que casar com Lia. E ele teve filhos com Lia. E depois de passado mais 7 anos, Jacó então, ele casa-se com Raquel. Salvo engano, foi depois de mais 7 anos. Ele casou com Raquel. Se eu tiver enganado, eu corrijo depois. E então, ele teve filhos com Raquel também. No total, ele teve 12 filhos, né, com as 2 filhas de Labão. E Deus o fez prosperar. Aonde Jacó colocava a mão, Deus abençoava a Jacó. E os nomes dos 12 filhos de Jacó estão nas 12 tribos de Israel. Lembrando que um dos filhos de Jacó era muito amado por ele, diferenciadamente, se chamava José. José é conhecido como sonhador mor, ou maior sonhador. Por quê? Porque José ele começou a ter sonhos da parte de Deus. E um dos sonhos foi que o sol, a lua e 10 estrelas se prostravam diante dele. Lógico, e nos dá a entender que era o seu pai, sua mãe e seus 10 irmãos. Seus 11 irmãos, melhor dizendo. 11 estrelas, 11 irmãos. E então seus irmãos começaram a se enciumar, a ter inveja de José. E o que eles fizeram? Em certa oportunidade lançaram José numa cova. Mas, como começaram a discutir entre ambos o que fariam, decidiram não matar José, mas decidiram vender eles. E uma caravana dos ismaelitas passava por ali, e eles venderam a José. Venderam José como escravo para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam José para lá no Egito, para Potifar. Potifar era praticamente o guarda real do faraó do Egito. E José, então, foi parar no Egito. Claro que tudo isso pela vontade de Deus, para que Deus viesse guardar o povo de Israel. E por que isso? Porque haveria um período muito difícil. A palavra diz que José, ele cuidava da casa de Potifar. E em certa oportunidade, a esposa de Potifar, ela se afeiçoou por José. Só que José era fiel a Deus. E quando ela tentou algo contra ele, né, tentou seduzir a José, ele fugiu. E ela então, talvez eu conjecturo, começou a gritar, esbravejar, dizendo que José atentou contra ela. E Potifar então acreditou na sua esposa e lançou José na prisão. Lá na prisão, José, ele encontrou, né, um mordomo e o copeiro do faraó, que estavam lá por determinado fim, alguma coisa que possivelmente estavam sendo incriminados. E estavam na prisão também. E José teve a revelação de um sonho de cada um, da vida de cada um, tanto do copeiro mor quanto do padeiro. E ele disse, olha, o padeiro vai ser levantado, mas numa forca. Mas o copeiro você vai ser restituído de volta no seu lugar. E como ele sonhou e revelou, aconteceu. O padeiro foi enforcado e o copeiro foi restituído ao seu lugar de destaque como antes. E ele pensou, com certeza ele vai se lembrar de mim, pois na verdade ele se esqueceu. E José passou 2 anos na prisão, mas lá na prisão Deus era com ele. Deus fazia ele prosperar, de certa forma. E a história bíblica, a narrativa bíblica vai dizer que José, ele foi lembrado pelo copeiro, porque Faraó teve um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas feias e 7 espigas bonitas. Ambas tinham o mesmo significado, que seriam 7 anos das vacas gordas e espigas bonitas, de fartura, e 7 anos das espigas feias e vacas magras, de escassez que viriam sobre a terra. Veja bem que aqui nós vemos o número 7. Deus gosta do número 7. E 7 são o número das festas, né,
que Deus deu para Israel celebrar. 7 foram as voltas que Israel deu em volta de Jericó. 7 são as 7 trombetas, 7 são os 7 espíritos, 7 são os 7 trovões, né? E 7 são as 7 taças. Então Deus gosta do número 7. Veja bem que agora a Bíblia diz que José então é reconhecido por Faraó. E diz, onde encontraria um homem mais sábio, mais inteligente que você para cuidar dessa situação? José então foi levantado como governador do Egito. Veja bem que Deus preparou tudo de antemão. José não foi vendido por acaso. Deus permitiu que assim acontecesse para que ele chegasse lá. E a Bíblia vai dizer que agora José, ele olha e diz assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos produzir durante esses 7 anos, nós vamos plantar muito. E o que a gente colher, nós vamos guardar em silos. Podemos dizer que eram silos daquele tempo. E José guardou mantimento para que não faltasse e a fome não pegasse eles de surpresa nos 7 anos seguintes. E foi o que aconteceu. Eles colheram bastante, porque depois veio a fome. E quando veio a fome, os irmãos de José não estavam no Egito. Mas, por causa da fome, o pai deles disseram, olha, pega os sacos aí e desçam lá, né? E enche e vão lá e compre, porque Deus abençoou também a Jacó. Deus abençoa a Jacó. Deus é o dono da prata e do ouro. E Deus abençoa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E Deus abençoava Isaac. Isaac tinha ouro, tinha prata provavelmente, mandou os seus filhos descerem lá. E quando desceram lá, eles não reconheceram a José. Mas José reconheceu os seus irmãos. Mas para resumir, a palavra diz que 70 foram as almas que desceram ao Egito. Porque na segunda vez que eles desceram para ir lá, José se mostrou aos seus irmãos. E eles foram buscar a Jacó, porque por determinação de José, que disse, busque meu pai e desça, porque aqui tem comida em fartura. E eles desceram até o Egito. E lá no Egito, Deus multiplicou a descendência de Abraão. A profecia que Deus tinha feito para Abraão em Ur dos Caldeus, que Deus lhe faria uma grande nação, que Deus abençoaria as nações em Abraão, e que Deus, ele provou para Abraão e fez testes com Abraão e disse, quando Abraão se sentia talvez não desolado, mas duvidoso em alguma coisa, e não que ele não fosse o pai na fé, porque ele é o pai na fé, porque está na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, em Hebreus 10, a Bíblia vai dizer que Deus disse a Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas do céu. Aqui nós estamos falando da descendência espiritual de Abraão. Nós já estamos falando aqui, Deus já está inserindo no cenário espiritual, né, e futuramente literal, as duas casas de Israel.